Meus amigos, vamos continuar agora falando ainda de uma última súmula que versa sobre o direito processual do STJ no finalzinho do ano passado. Qual é essa súmula? É a súmula 628. A súmula 628 está inserida dentro da temática do mandado de segurança e da teoria da encampação. Essa súmula, mais uma vez, ela, como se espera, né, como espera o código, ela sintetiza uma jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ sumulou um entendimento de maneira bem didática, sintética, que já tinha e já era aplicado reiteradamente. Qual é esse entendimento? Vamos primeiro ler a súmula e depois a gente explica como é que a gente chegou até aqui. A teoria da encampação, portanto, o tema da súmula é chamado teoria da encampação, é aplicada no mandado de segurança quando presente cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Então, existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Segundo requisito cumulativo. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Então, aquela autoridade que prestou as informações, ela se manifestou sobre o mérito do mandado de segurança, efetivamente. Então, o primeiro, existência de vínculo hierárquico. Segundo, manifestação a respeito do mérito. E, por fim, a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição. Então, a ausência de modificação de competência trazida pela Constituição Federal. Então, esses são os três requisitos que o STJ traz para que se possa aplicar a teoria da encampação. Muito bem. Agora vamos ver o que levou o STJ a chegar até aqui. A gente está falando, portanto, do mandado de segurança. Como vocês sabem, o mandado de segurança é uma ação constitucional, um remédio constitucional. Então, por conta disso, ele não é somente ajuizado, mas impetrado. Isso é uma questão importante. A denominação, né, às vezes em prova, eu vejo muita gente dizendo o seguinte: eu escrevi a mesma coisa que a outra pessoa, mas tirei bem menos. A banca é totalmente arbitrária, é injusto. Às vezes, é óbvio, tem uma alha no momento da correção, tem concurso discursivo, em que o examinador corrige, sei lá, 2.000 provas, 4.000 provas de primeira fase. Então, é óbvio que ele pode até cometer pequenas injustiças nessa maratona de correção, mas tem um outro elemento muito importante que a gente não vê às vezes, e só quem corrige ou quem viu as duas provas percebe uma disparidade. Uma vez eu estava conversando com um defensor que me deu aula, enfim, com quem eu estagiei, eu disse o seguinte: às vezes eu vejo gente que está estudando há mó tempão, o cara tem muito conteúdo, não passa, ou bate na trave, e o outro que está estudando há menos tempo, às vezes parece ter menos conteúdo, passa. Sabe o que ele me disse? Ele disse o seguinte: tem uma coisa que a gente não consegue ver, que é a escrita. Então, a escrita é fundamental. Como a gente está numa turma de questões discursivas, eu tenho que dar essa alerta para vocês. Nessa turma, além de dar conteúdo, a ideia da gente é efetivamente passar para vocês dicas de como responder as questões, de como tornar mais palatável para o examinador aquela passagem do meu conteúdo para ele, né, para mostrar que eu sei o que ele está perguntando, e evitar erros, né, de escrita, de denominações, erros de vocabulário que certamente pegam mal. Então, se você vem e fala que ajuizou o mandado de segurança, passa, porque não está de todo errado, é uma ação, pode ser ajuizada. Mas o melhor é falar impetração. Então, o mandado de segurança, o habeas corpus, o habeas data, eles são impetrados. Beleza. Agora, interpor mandado de segurança, interpor habeas corpus, isso é uma catástrofe. Interposição se volta aos recursos. Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Então, se ajuização, você interpõe recurso, você impetra um remédio constitucional. Beleza, fecha parênteses. Então, o mandado de segurança é um remédio constitucional que já está nas constituições brasileiras há muito tempo. Agora, a Constituição de 88,
ele trouxe uma grande novidade para o mandado de segurança, que é o mandado de segurança coletivo. Aí sim, uma espécie do mandado de segurança que foi inaugurado pela Constituição de 88, artigo 5º, inciso 70. Então, artigo 5º, inciso 70 da Constituição de 88, criou o mandado de segurança coletivo, que de resto, o mandado de segurança já estava presente, o mandado de segurança individual. Essa teoria da encampação vai se aplicar tanto ao individual quanto ao coletivo, porque é um problema comum aos dois. Então, o mandado de segurança é um remédio constitucional, tem sede, obviamente, na Constituição e hoje também o mandado de segurança coletivo. Para além da Constituição, em 2009, entrou em vigor a Lei 12.016, então Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança, e é nela que a gente tem que se colocar para entender essa polêmica e essa questão que o STJ resolve aqui. Então, a Lei 12.016, ela vai receber essa interpretação à luz da súmula 628. A Lei 12.016, ela abarcou, ela encampou vários entendimentos dos tribunais superiores, do STF, sobretudo. O STF tinha várias súmulas sobre mandado de segurança, se forem estudar mandado de segurança, tem várias súmulas do STF sobre o tema, que são coisas que a gente lê hoje e fala, pô, mas isso é óbvio, ou isso só repete a lei. Beleza, mas as súmulas são de 67, de 77, e a lei, ela é que repetiu os entendimentos sumulados, beleza? Então, quando você estiver estudando mandado de segurança, às vezes você vê um parágrafo da Lei 12.016 que repete o texto de uma súmula. A dinâmica foi essa. Muito bem. Então, o mandado de segurança, remédio constitucional, ele é impetrado e está regrado pela Lei 12.016. Como funciona o mandado de segurança? Bem, o mandado de segurança tem como requisito, primeiro, a existência de um direito líquido e certo. Então, tem que ter um direito líquido e certo. Então, todo mandado de segurança tem como primeiro requisito a existência de um direito líquido e certo. Então, direito líquido e certo. Esses requisitos vêm aí anunciados, além da Constituição, no artigo 1º já da Lei 12.016. Então, primeiro requisito, um direito líquido e certo. O que quer dizer direito líquido e certo? Expressão que a gente ouve várias vezes, expressão muito bonita, mas que na prática, às vezes, a gente não sabe exatamente o que quer significar. Então, o que é direito líquido e certo? Direito ele vai ser líquido e certo sobre dois aspectos. Tá? Então, eu posso ter um direito líquido e certo materialmente e um direito líquido e certo processualmente. O que significa? O direito líquido e certo materialmente seria aquele que seria claro, a existência e a extensão dele seriam claras. É um direito que basta o juiz ler a inicial para falar, é óbvio que ele tem esse direito. Então, o direito líquido e certo do ponto de vista material seria aquele direito líquido e certo cuja existência e extensão são claras, são percebíveis facilmente pelo magistrado ou por qualquer pessoa que analise o caso. Então, o direito líquido e certo materialmente. Por outro lado, o direito ele pode ser líquido e certo processualmente. O que significa isso? O direito vai ser líquido e certo processualmente quando ele não precisar de fase instrutória para ser comprovado a sua existência, a sua extensão. Então, o direito líquido e certo processualmente é aquele que dispensa a produção de provas num processo. Se a gente for analisar efetivamente o que a lei do mandado de segurança e a Constituição querem falar quando exigem como requisito para a impetração do mandado de segurança, ou naturalmente para a concessão da ordem, para a sua admissibilidade, o direito líquido e certo, tudo indica que eles estão mencionando o direito líquido e certo processualmente. Então, o direito líquido e certo ele tem que ser um direito líquido e certo processual, que significa dispensar, é um direito que dispensa a instrução no processo, dispensa dilação probatória. A exemplo do que acontece com habeas corpus, com mandado de segurança, que a gente sempre estuda no processo penal, o mandado de segurança também não tem fase de produção de prova no seu procedimento. Então não vai ter uma audiência, não vai ter perícia, nada disso cabe. Por isso também que é uma ação muito mais célere e é uma ação que não exclui a possibilidade do ajuizamento de uma ação ordinária. Mas tem um prazo célere, um prazo de 120 dias para ser impetrado, um prazo decadencial, e dentro desse prazo pode-se utilizar esse procedimento mais rápido do mandado de segurança.
Por isso ele é uma alternativa para o particular. Mas, para que ele use essa alternativa, para que faça sentido, aquele direito do particular ele não pode precisar ser provado em juízo, não pode precisar ter uma fase de instrução, uma fase de dilação probatória. Agora, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o particular, na inicial do mandado de segurança, ele já tem que juntar prova documental ou prova documentada junto para deixar claro que o seu direito existe. Então, não é dizer que não existe prova no mandado de segurança. Existe, lógico, só que ela vem na inicial, é uma prova documental. Então, a prova ela pode vir na inicial e tem que vir, inclusive, para poder convencer naturalmente o órgão julgador. E também a lei do mandado de segurança deixa claro que, eventualmente, os documentos que o particular precisa para comprovar o seu direito podem estar na posse da autoridade coatora ou da pessoa jurídica de direito público. Às vezes eu não tenho aquela certidão que eu precisaria ter, que está na posse, sei lá, de um tabelião ou de uma repartição pública. Beleza, eu posso indicar isso e aí o juiz vai ordenar que a pessoa jurídica de direito público apresente essas provas documentais. O importante é entender que não tem fase de produção de prova no mandado de segurança, não tem audiência, não tem produção de outras provas. Simplesmente as provas documentais acostadas à inicial ou, eventualmente, que a pessoa jurídica de direito público tenha que trazer a juízo, porque o particular não tem elas, mas elas estão sob a posse da pessoa jurídica de direito público. Essa é a ideia. Então, o direito líquido e certo, a gente presume que é o direito líquido e certo processual. Por que eu digo isso? Porque tem entendimento também tranquilo do STF, sumulado, no sentido de que o direito líquido e certo material, a princípio, não precisa ser exigido. Como assim? A súmula diz o seguinte: grave discussão ou relevante discussão jurídica não impede a impetração do mandado de segurança. Então, eles dizem o seguinte: mesmo que tenha um debate jurídico sobre aquela questão, seja uma questão complexa, isso não impede a impetração do mandado de segurança. Então, em última análise, o direito líquido e certo material, ele não é um requisito. Quando a lei fala direito líquido e certo, a lei e a Constituição, elas estão querendo dizer aquele direito que já venha comprovado na inicial. Ainda que seja uma questão complexa, e aí não tem problema. Cognição jurídica, ela existe no mandado de segurança. O que não existe é a fase de produção de provas. Tranquilo? Um segundo requisito para o mandado de segurança é que haja um ato ilegal ou praticado com abuso de direito por uma autoridade coatora. Então tem que haver um ato ilegal ou praticado com abuso de direito por autoridade coatora. Então a gente tem um direito líquido e certo, comprovado documentalmente, e o direito foi infringido por um ato de uma autoridade. Essa autoridade coatora, ela pode ser uma autoridade pública, em geral vai ser, mas pode ser também uma pessoa privada, uma pessoa natural, que não seja uma autoridade pública, desde que esteja exercendo uma atividade pública. Então, uma concessionária de energia elétrica, uma concessionária de transporte, pode ser autoridade coatora para fins de mandado de segurança, na medida do exercício das suas funções públicas. Agora, quanto a outros aspectos, quanto a atos de gestão, de administração, não. Mas quanto a atos inerentes à prestação de serviço público, a lei diz que, tranquilo, isso é autoridade pública, autoridade coatora e, eventualmente, uma autoridade equiparada à autoridade pública, que seriam essas autoridades privadas. A autoridade coatora também, a lei vai dizer que é aquela que tem o poder de efetivamente desfazer aquele ato. Então, é aquela autoridade que tem, efetivamente, gerência, liberdade, competência para desfazer aquele ato ou, no caso do MS, por omissão, praticar aquele ato que não foi praticado. Então, a autoridade correta para ser indicada é aquela que exerce autoridade pública, exerce função pública e tem efetiva competência administrativa para desfazimento ou para a realização daquele ato. Beleza. E esse ato pode ser um ato ilegal, diz a lei, ou um ato abusivo, praticado com abuso de direitos. Qual que é a diferença de um ato ilegal para um ato praticado por abuso de direito?
Bem, a doutrina faz diferenciações várias, mas Pedro Lenza, Michel Temer, eles dizem o seguinte, o ato ilegal é aquele ato vinculado. Então, se o ato administrativo praticado ou que não foi praticado, que deveria ter sido, for um ato vinculado, a gente está diante de uma ilegalidade do ato. Já se o ato administrativo combatido ele for um ato discricionário, a gente está diante de um ato praticado com abuso de direito. Essa é uma diferenciação, tem várias outras. O fato é que o ato praticado com abuso de direito é sempre também um ato ilegal, né? Sempre ofende a lei em alguma medida. E os atos inconstitucionais, por óbvio, também entram aí dentro da noção ampla de ilegalidade. O fato é que tem um ato que ofende o ordenamento jurídico e esse ato tem que ser desfeito, tem que ser combatido. Beleza. Então essa é a ideia. Por fim, tem um requisito específico do mandado de segurança coletivo, que é que se trate de um direito coletivo, em sentido estrito, ou de direitos individuais homogêneos. Então, se a gente segue lá o artigo aqui 21 da Lei do Mandado de Segurança, ele vai dizer que é possível a impetração do mandado de segurança coletivo quando se tratar de um ato que ofenda direito líquido e certo coletivo em sentido estrito, de grupo, categoria ou classe, ou um ato que ofenda direitos líquidos e certos de indivíduos que têm direitos homogêneos. Beleza? Parecidos, mesma origem. Então, no mandado de segurança coletivo, teria essa peculiaridade de que, abordando por outro lado, né, direitos difusos não poderiam ser tutelados por mandado de segurança coletivo. A doutrina critica muito isso, essa restrição sem fundamento aos direitos coletivos e individuais homogêneos, afastando os direitos difusos. Isso é bastante criticado. Então, muita gente vai reputar inconstitucional, Ricardo de Barros Leonel, Fred Dias, vão dizer o seguinte, a Constituição não fez essa restrição no artigo 5º, inciso 70. Por conta disso, não é possível que a lei exclua, aqui sem fundamento relevante, os direitos difusos do mandado de segurança e tem decisões pontuais do STF seguindo essa ideia da doutrina, incluindo no mandado de segurança coletivo, no objeto do mandado de segurança coletivo, direitos difusos. Tá? Muito bem, então esses são os requisitos para o mandado de segurança. Direito líquido e certo, ato ilegal ou praticado com abuso de direito de uma autoridade coatora e por fim, no mandado de segurança coletivo, que aquele direito coletivo seja coletivo em sentido estrito ou direitos individuais homogêneos, pelo menos pela lei, embora pela doutrina e pela jurisprudência a gente possa buscar ultrapassar essa previsão do artigo 21. Muito bem. Esses são os requisitos do mandado de segurança. Além disso, no mandado de segurança, aqui importante, o artigo 6º, que é o que da lei do mandado de segurança, ele regra a petição inicial do mandado de segurança. Ele diz que na petição inicial tem que ser indicado a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ou privado, naquele caso, das concessionárias, das delegações de atividades públicas, ao qual ela pertence. Então, na inicial do mandado de segurança, a gente tem que indicar a autoridade coatora, aquela que praticou ou deixou de praticar o ato, e a pessoa jurídica que ela integra. E aqui começa uma das grandes polêmicas do mandado de segurança, uma polêmica doutrinária, que é a seguinte: quem é, portanto, o réu no mandado de segurança? Quem compõe o polo passivo da ação de mandado de segurança? A autoridade coatora, a pessoa jurídica de direito público, quem integra, portanto, o polo passivo do mandado de segurança. E aí o que a gente tem? A gente tem 3 correntes. A primeira corrente vai dizer que quem integra o polo passivo é a autoridade coatora. Então, a primeira corrente vai dizer que quem praticou o ato ou deixou de praticar é que integra o polo passivo do mandado de segurança. É uma corrente bastante minoritária, tá? Mas vai dizer, portanto, que a autoridade coatora é aquela que integra o polo passivo do mandado de segurança. Então, o réu no mandado de segurança é a autoridade coatora. Segunda corrente vai dizer que o réu no mandado de segurança é a pessoa jurídica de direito público. Então, quem é réu no mandado de segurança é a pessoa jurídica de direito público,
ao qual está vinculada aquela autoridade coatora. Porque quem suporta as consequências eventualmente, da concessão da ordem é a pessoa jurídica de direito público e não a autoridade coatora. Tá? Então, a segunda corrente doutrinária, que é uma corrente bem maior na doutrina, já no sentido de que o réu no mandado de segurança é a pessoa jurídica de direito público. A gente tem uma terceira corrente, que é uma corrente que vai dizer que há aqui um litisconsórcio passivo necessário. Então, tanto a autoridade coatora quanto a pessoa jurídica a qual ela faz parte são réus no mandado de segurança. Então, a segunda corrente vai dizer que tanto um quanto o outro são réus, existe um litisconsórcio passivo necessário. Tá? E aí, prosseguindo na lei, a gente vai ver que, de acordo com o artigo 7º da lei, a autoridade coatora vai ser notificada pelo juiz e a pessoa jurídica de direito público vai ser cientificado, vai tomar ciência, vai ser dada ciência a ela da impetração do mandado de segurança. Então, vai ser notificada a autoridade coatora e vai ser cientificada a representante judicial da pessoa jurídica de direito público. Beleza. E aí, passo seguinte vai ser que a autoridade coatora vai prestar informações. Então, a autoridade coatora vai ter que prestar informações. Prestar informações. E aí, dependendo da corrente que a gente adote, quanto à discussão anterior, essas informações vão ter ou não natureza jurídica de contestação. Tá? Mas a ideia é que seria uma espécie de defesa da autoridade coatora, defendendo o ato praticado ou defendendo a não prática de determinado ato. Muito bem. Então, a gente tem aqui uma notificação da autoridade coatora. Beleza. E essa autoridade coatora tem, portanto, que prestar informações. Tranquilo. Aí entra a questão da teoria da encampação. Então, a gente precisa aqui trazer dois elementos, duas questões jurídicas para poder entender o que o STJ está falando com essa teoria da encampação. Primeiro, a gente já adiantou, quem compõe o polo passivo do mandado de segurança, e segundo, quem deve prestar as informações. Então, o que o STJ diz? Qual o entendimento do STJ? Olha, o STJ ele tem algumas decisões, é uma certa tendência, diria eu, no sentido de que tanto a autoridade coatora quanto a pessoa jurídica de direito público integram o polo passivo do mandado de segurança. Então, eles seguem, ainda que de forma velada, mas pelos efeitos das suas decisões, dos seus posicionamentos, do que a gente encontra dentro do STJ, na sua jurisprudência, no sentido de que há um litisconsórcio passivo necessário. Por que eu digo isso? Porque o STJ ele extingue o processo do mandado de segurança sem resolução do mérito quando há uma indicação equivocada da autoridade coatora. Então, tem várias decisões do STJ considerando que a má indicação da autoridade coatora leva à extinção do processo do mandado de segurança sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Então, a STJ diz que a má indicação da autoridade coatora é um caso de ilegitimidade passiva no mandado de segurança. Portanto, se é um caso de legitimidade passiva, é porque integra o polo passivo à autoridade coatora. Muito bem. Então, essa é a tendência jurisprudencial do STJ. Mas duas observações quanto a essa questão. A primeira é, ainda que seja mal indicada a autoridade coatora, o STJ admite que o juiz, se perceber facilmente, que foi indicado errado, e 2, quem é a autoridade correta, notifique não quem foi indicado pelo autor, mas a autoridade correta. Então, se for um caso de vício, de má indicação, que pode ser percebido primo ictu oculi, né, como diz o STJ, no primeiro momento, bastou bater o olho, fazer uma análise ali superficial da inicial, para o juiz perceber que, a autoridade indicada está errada, e 2, quem é a certa, ele, em vez de notificar quem o autor pediu para notificar, ele pode notificar a autoridade coatora correta. Beleza. Então, essa é uma primeira opção do STJ. Percebe que aqui ele já relativiza um pouco, né, até com os olhos na primazia do julgamento do mérito do mandado de segurança, o vício da ilegitimidade passiva pela má indicação da autoridade coatora.
Então, primeira saída, se o juiz tiver condições disso, nesse cenário, ele já notifica a autoridade correta. E segunda saída, o juiz oportuniza a emenda da inicial do mandado de segurança para que se efetivamente indique a autoridade correta, que seguramente não é aquela indicada pelo impetrante, e aí se salve, né, ou pelo menos se dê uma possibilidade de salvar o procedimento e chegar a um julgamento do seu mérito. Beleza, então STJ, primeira observação, embora ele considere a má indicação da autoridade coatora uma hipótese de ilegitimidade passiva, uma extinção do processo pela ilegitimidade passiva sem resolução de mérito, ele permite que, o juiz, caso perceba a má indicação e quem seria o correto autoridade, notifique a autoridade correta, ou 2, o juiz, ele oportunize para o impetrante a correção da sua inicial, da sua exordial, e aí a correção da autoridade coatora e a correta, portanto, notificação da autoridade que deveria ter sido indicada no primeiro momento. Primeira observação, portanto, o STJ permite que seja sanado esse vício da má indicação da autoridade coatora. E a segunda observação, e aí a gente chega concretamente no que a gente está falando aqui nessa súmula 628, é a teoria da encampação. Então, o STJ admite o seguinte cenário. O que tem que acontecer para a gente estar diante da possibilidade de aplicação da teoria da encampação? O autor indicou como autoridade coatora, que vai, portanto, prestar informações, não a autoridade correta, mas uma autoridade superior a ela. Então, em vez de indicar o secretário de saúde, se indicou o governador, e por aí em diante, paralelo a isso. Então, existe dentro de uma organização administrativa a efetiva autoridade coatora correta e algum superior hierárquico. E o autor indica o impetrante, não a autoridade correta, mas o superior hierárquico. Pode ser que, nesse caso, o superior hierárquico, ao prestar as informações referidas pela lei do mandado de segurança, esse superior hierárquico, ele reúna os requisitos para que se aplique a teoria da encampação e ele encampe a função de legitimado passivo no mandado de segurança, de autoridade coatora e, portanto, satisfaça esse vício. Então, percebe que aqui na teoria da encampação não vai ter uma oportunização de mudança de indicação da autoridade coatora e da sua correta notificação. Não, aqui já houve a notificação de uma autoridade que era superior hierarquicamente à autoridade que deveria ter sido indicada, só que essa autoridade superior, ela prestou informações, diz o segundo requisito, sobre o mérito daquele mandado de segurança. Então, ele não só prestou informações no sentido de, olha, eu sou a autoridade errada, correta é aquela. Isso seria uma informação sem se manifestar sobre o mérito. Não, aqui ele se manifesta sobre o mérito, discute efetivamente a legalidade, o abuso de poder daquele suposto ato que está sendo impugnado. E essa autoridade, além de ser superior à autoridade que deveria ter sido indicado, ela, além de ter prestado informações sobre o mérito, a presença dela no mandado de segurança, no polo da demanda, não atrai outra competência constitucional. É o terceiro requisito da súmula 628, que consagra a teoria da encampação conforme construída na jurisprudência do STJ. Então, o terceiro requisito é que aquela autoridade que presta as informações, que é superior hierarquicamente à autoridade que efetivamente era coatora, deveria ter sido indicado. E 2, prestou informações sobre o mérito do mandado de segurança, sobre o ato ilegal ou praticado com abuso de poder, que essa autoridade, além disso, ela não goze de nenhum, vamos dizer assim, entre aspas, fora por prerrogativa de função ou atraia outra competência constitucional. Então, aquela competência material, aquela competência de conteúdo, quanto à matéria, quanto à pessoa prevista na Constituição, ela não mude em razão da presença dessa outra autoridade. Então, pode ser que a indicação correta fosse de uma autoridade que deveria ser julgada na Justiça Estadual e a autoridade superior, eventualmente, deveria ser julgada na Justiça Federal. Ou, mais concretamente, aqui mais possível, uma primeira autoridade que deveria ter sido julgada, uma MS contra ato dela, é julgada em primeiro grau, e aí quem presta informações, os MS contra seus atos, diz a Constituição Federal, a Constituição Estadual, deveria ser julgado pelo TJ, pelo TRF, ou até pelo STJ e pelo STF. Então, isso não pode ser essa hipótese. A autoridade superior que prestou informações sobre o mérito,
que é superior à autoridade que deveria ter sido indicada, que realmente praticou o ato ou deixou de praticar, ela não tenha outra competência territorial, outra competência constitucional, para o julgamento do mandado de segurança contra os seus atos. Então, esses são os 3 requisitos. E é nessa discussão quanto à legitimidade passiva no MS e quanto à indicação correta da autoridade coatora que a gente insere esse entendimento do STJ. Beleza? Espero ter passado para vocês o necessário para compreender aí o MS, quem é o réu no MS, quais são as consequências da má indicação da autoridade coatora e essas 2 decisões, esses 2 entendimentos do STJ. De que pode ser sanado o vício da má indicação, caso o juiz perceba, no primeiro momento, ou 2, que ainda que tenha sido mal indicado e mal notificado uma autoridade, se a autoridade que efetivamente prestou informações, é superior hierarquicamente à correta, prestou informações sobre o mérito, não tem outra competência constitucional prevista para os MS contra os seus atos, então, nesse caso, ela encampa aquela posição, aquela postura, aquele papel de autoridade coatora e aí segue o mandado de segurança com ela como autoridade coatora. Beleza? Esse é o entendimento da teoria da encampação no STJ, súmula 628. Próximo bloco a gente continua falando dos informativos.